Vamos então dar início à reunião ordinária pública do dia 28 de dezembro de 2017. Bom dia, minhas senhoras, meus senhores, senhores vereadores. Hoje não está presente a senhora vereadora, que se encontra de férias, e o Dr. Pedro Moura também se encontra de atestado médico, que teve um acidente. De forma que hoje a reunião será constituída por 5 elementos. Entrando no primeiro ponto da ordem de trabalhos, a audição do público, não há público inscrito. Passávamos para o ponto 2, período antes da ordem do dia. Algum dos senhores vereadores quer falar sobre algum ponto? Sim, eu gostava, Sr. Presidente. Faz favor. Sr. Presidente, Sr. Vereadores, o primeiro ponto que eu gostava de abordar nesta sede era sobre o estado de algumas estradas. Eu, como tenho o hábito de fazer algumas maratonas de bicicleta pelo Conselho, aliás, o Sr. Presidente, na última reunião da Assembleia Municipal, certamente não a pensar em mim, mas referiu que existiriam algumas pessoas que gostavam de fazer esse tipo de maratonas. Eu sou uma delas, e numa destas minhas últimas maratonas, quando comecei em Rio de Mel, e de facto constatei que aquela estrada de Rio de Mel até Pindel dos Milagres não está nas melhores condições, pelo menos para a minha bicicleta. Portanto, julgo que por maioria de razão, para a generalidade das viaturas que por lá circulam, também não estará, e portanto gostaria de saber se e quando é que a estrada vai ser reparada, pelo menos até àquele ponto das estufas de Pindel dos Milagres. Nesta minha maratona continuei depois por Pinho, e em Pinho confesso que me assustei um pouco, porque ia embatendo de frente contra uma viatura que seguia em sentido contrário, uma vez que essa viatura se desviou para não entrar na vala que está lá aberta. Portanto, gostaria de perceber que se trata efetivamente de uma situação perigosa, portanto, aí não apenas para a minha bicicleta ou para outros veículos que por lá circulem, mas para a segurança das pessoas. Gostaria de saber o que é que está a ser feito a esse propósito, porque é que está assim e quando é que a situação fica definitivamente reparada, porque de facto já se arrasta há vários meses. Depois, nesta minha maratona, continuei a subir para Carvalhais, e na estrada, na zona do Bairro Novo, verifiquei com agrado, pelo menos à distância, que as valas que estiveram lá abertas durante meses e meses estavam já a ser tapadas. No entanto, quando me aproximei, verifiquei que o alcatrão acabado de lá colocar já estava a sair, já existindo inclusive buracos no alcatrão acabado de ser colocado. Portanto, gostaria de perceber o que é que está a ser feito a esse propósito e quando é que vai ser reparado, e já agora porque é que demorou tanto tempo a ser resolvido. E por fim, quando me desviei dessa estrada e virei em direção ao Outeiro, pensando eu que o alcatrão aí já estivesse colocado e não tivesse buracos como a da zona do Bairro Novo, constatei que aí nem sequer foi colocado alcatrão nenhum. Portanto, os buracos continuam abertos. E, portanto, gostaria de perceber porque é que assim é, já dura tantos meses, o que é que está a ser feito a esse propósito e quando é que é expectável que fique resolvido e que seja reparado. Este era o primeiro bloco de assuntos. O segundo bloco de assuntos prende-se com uma questão que eu já levantei aqui noutra reunião, que é com a aquisição de viaturas feita por ajuste direto. E eu aqui, perdoem-me que me oriente pela minha cábula, mas como fiz também ontem uma maratona na internet até às tantas da manhã, estou um pouco cansado e, portanto, vou utilizar este guião. Na última reunião pública, ocorrida no dia 23 de novembro de 2017, solicitei-me que fosse entregue um conjunto de documentos relativos à aquisição de 2 viaturas ligeiras de 5 lugares a gasóleo por ajuste direto e não por concurso público, tendo adiantado então que estranhava tal procedimento, uma vez que era entendimento do Tribunal de Contas que, mesmo em situações em que a Lei Comunitária Nacional não impõe a utilização de procedimentos concursais definidos, deve, por princípio, dar-se ampla publicidade à vontade de contratar para que qualquer possível interessado possa, querendo, apresentar a proposta. Questionado o Sr. Presidente da Câmara Municipal sobre se tinham sido convidadas outras empresas, para além daquela a quem veio a ser adjudicado o contrato de aquisição, foi-me dito perante todos quantos aqui estão que sim. No entanto, analisados os documentos entretanto recebidos, constato que no despacho exarado pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pedro Moura, foi determinado o ajuste direto para a aquisição de 2 viaturas de 5 lugares com convite a apenas uma entidade.
No caso, a Gavis, Sociedade de Representações de Automóveis S.A. No caso concreto, estamos a falar da aquisição de 2 viaturas de passageiros com uma lotação de 5 lugares a diesel, uma cinza metalizada escura e uma preta, com cilindrada superior a 1400 cm3, com potência de 120 cavalos ou superior, com ar-condicionado, rádio, sistema de navegação, jantes de liga leve e câmara de visão traseira. Assim sendo, e antes de mais, pergunto se o Sr. Presidente da Câmara Municipal, quando me prestou a informação solicitada, se porventura se enganou, se porventura me enganou, ou se porventura foi enganado pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal. Faz favor. Depois, questiono se existia alguma urgência inadiável para a aquisição ter de ocorrer em dezembro, posto que é sabido que a compra de um carro no último mês do ano apenas tem por efeito aumentar a sua desvalorização. Dito de outro modo, porque é que não se esperou mais um mês e as viaturas não foram adquiridas em janeiro? Questiono também se a pressa na aquisição terá porventura a ver com o facto de, a partir de 1 de janeiro de 2018, deixar de ser possível fazer ajustes diretos de bens de valor superior a 20 mil euros a apenas uma entidade, como sucedeu aqui, porquanto, a partir de 1 de janeiro de 2018, passa-se a ter de convidar, no mínimo, 3 entidades. Pergunto ainda, porque recaiu a escolha sobre a Gavis, uma vez que as características das viaturas que acima mencionei são idênticas noutras marcas e porque existem outras empresas que, sendo concessionárias da marca em causa, poderiam apresentar, em teoria, um preço mais baixo. Por fim, pergunto se existe alguma fixação com a empresa em causa, a Gavis, posto que, de acordo com a consulta feita ao portal base.gov, o município de São Pedro Sul efetuou um novo ajuste direto à mesma empresa, desta feita no valor de 20.900 euros. O que é que está por detrás da aquisição por ajuste direto a apenas uma entidade, a Gavis, de bens no valor que totalizam 57.648 euros no último trimestre de 2017, um ajuste direto no final de outubro e outro em inícios de dezembro. E no seguimento destas questões, que depois agradecia-me fossem respondidas, aproveitava para, relativamente ao ajuste direto, com a referência 420 de 2017, referência esta do município, solicitar cópia dos documentos a seguir elencados, que agradecia-me fossem enviados eletronicamente. A informação a identificar a necessidade de contratar, o despacho sobre a aquisição, o despacho de adjudicação, o convite, a proposta, o caderno de encargos e o contrato. Num terceiro ponto, sobre geotermia, gostaria também aqui de solicitar alguma informação. Na sequência da realização do Seminário Internacional Energia Térmica, uma aposta no futuro, que se aplaude, o Diretor-Geral de Energia e Geologia afirmou que São Pedro do Sul era um concelho exemplar no aproveitamento da energia geotérmica. Ficando satisfeito por tal informação, solicitam-se os seguintes elementos a requerer à Termalistur e que agradecia-me fossem remetidos por correio eletrónico. Listagem de todas as entidades particulares com quem a Termalistur mantém contratos relativos à utilização de energia geotérmica, cópia de todos os contratos relativos à utilização desta energia e a listagem com todas as faturas relativas a cada um dos utilizadores de energia geotérmica. E era isto, Sr. Presidente. Mais algum dos senhores vereadores quer pôr alguma questão? Então, respondendo ao Sr. Vereador Daniel Martins, quero dizer que, além das estradas que o senhor mencionou, poderia-lhe acrescentar outras, poderia-lhe acrescentar a estrada que liga Oliveira do Sul ao Trigal, poderia-lhe acrescentar a estrada que vai de Macieira para São Martinho das Moitas e tantas outras que o município necessita a muito curto prazo. Como pode calcular, o município de São Pedro do Sul ainda tem uma dívida de 18 milhões de euros e, tendo uma dívida de 18 milhões de euros e tendo um orçamento limitado, é claro que o dinheiro tem que se gerir. De forma que a estrada de Rio de Mel para Pindelos Milagres será alcatroada quando tivermos condições financeiras para o poder fazer. E posso lhe dizer que Pindelos Milagres foi das freguesias bastante beneficiada no que diz respeito a asfaltamento de estradas.
estou-lhe a falar da estrada que vai de Pindelos Milagres para Iarcas, estou-lhe a falar em cerca de 1 km que vai de Pindelo para Rio de Mel, estou-lhe a falar na estrada que vai de Rio de Mel para a Estrada Nacional 2, estou-lhe a falar em parte da estrada que vai de Pindelo para o Sobral, de forma que Pindelo foi das estradas que realmente, das freguesias que realmente foi beneficiada no que diz respeito a asfaltamento. É claro que esse troço que o senhor fala está a necessitar de ser alcatroado, assim como muitos outros do nosso concelho. Esse é mais um. Depois, provavelmente terá falado nesse, por estar aqui, o ex-candidato ou candidato do PSD à freguesia de Pindelos Milagres, se calhar será por esse motivo que o senhor mencionou essa estrada, para demonstrar que realmente está a fazer trabalho em Pindelos Milagres. No que diz respeito à estrada do Bairro Novo em Carvalhais. A estrada do Bairro Novo de Carvalhais está estragada porque houve uma intervenção a nível de saneamento. E é claro que as estradas onde existem saneamento são estradas que estão sempre problemas. E terá sido esse um dos motivos que em São Pedro do Sul, durante muitos anos, não se fez saneamento. Será esse um dos motivos que São Pedro do Sul tem uma rede de cobertura de saneamento a rondar os 33%, 34%. E é claro que agora há muito que fazer. E é claro que quando se faz saneamento, é claro que vai haver buracos. Infelizmente, vamos fazer muitos buracos no nosso concelho, porque felizmente vamos fazer muito saneamento no nosso concelho. O que acontece no Bairro Novo e nessas zonas da Torre e Barbas em Carvalhais é que, evidentemente, foi colocado saneamento e há necessidade das valas serem consolidadas, ou seja, há necessidade das valas poderem abater. E é por esse motivo que não leva logo o alcatrão. A obra foi entregue ao empreiteiro, estará ainda dentro do prazo de execução. Estando dentro do prazo de execução, nada mais podemos exigir ao empreiteiro. E a verdade é que, neste momento, a estrada está em condições de ser pavimentada. Só ainda não foi porque tivemos uma altura em que havia geada e neste momento está a chover. Como o Sr. Vereador certamente compreenderá, não se coloca alcatrão com chuva e com geada e estamos realmente à espera que o tempo agora melhore. Já foi iniciado o alcatramento dessa mesma estrada. Estamos realmente agora à espera que essa mesma estrada possa vir a estar tempo bom para poder vir a ser alcatroada. No que diz respeito à estrada de Pinho, aliás, eu próprio, na última Assembleia Municipal, referi-me a essa estrada. É uma estrada que está a dar problemas. O empreiteiro, que é aquele consórcio luso-espanhol, que é o empreiteiro que está a construir etários e fluentes, está-nos a dar problemas. Quando concorreu, aplicou um preço muito abaixo do preço que realmente está a decorrer no mercado. O empreiteiro, para não perder dinheiro, está a tentar contactar outros subempreiteiros no sentido de lhe arranjar o alcatrão àquele preço e estamos realmente neste impasse. Nós estamos a ter problemas, Vouzela está a ter problemas e realmente é um problema mesmo que temos porque até agora não conseguimos ultrapassar. Entretanto, o empreiteiro tem estado a colocar tubo para tapar esses mesmos buracos. E pronto, realmente a estrada de Pinho é um problema que nós assumimos, um problema que nós temos, mas que não é derivado da Câmara Municipal, que é realmente derivado do empreiteiro e os nossos técnicos estão a pressionar constantemente esse mesmo empreiteiro para que realmente faça o alcatramento dessa mesma estrada. Isto é o que eu lhe posso dizer sobre a estrada de Pinho. No que diz respeito à geotermia, e ainda bem que falando na geotermia, posso-lhe dizer que os dados que o senhor pediu serão enviados. E posso dizer também que, por despacho do Sr. Secretário de Estado, este Presidente de Câmara foi ontem nomeado para um grupo de trabalho que irá fazer o estudo da geotermia a nível nacional. De forma que foi bom o senhor ter falado nisso, porque realmente dão importância a São Pedro do Sul, no que diz respeito a realmente até o próprio Secretário de Estado ter despachado, no sentido do próprio Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, fazer parte desse grupo de trabalho, que posso lhe dizer, irá já ter a primeira reunião no dia 10 de janeiro do ano que vem. No que diz respeito à questão das viaturas. Gostaste disto? No que diz respeito às carrinhas à Gavios que o senhor falou, posso lhe dizer que temos adquirido Forest Transit e temos feito os 3 convites a 3 empresas, tem sido a Gavios que tem ganho.
No que diz respeito aos 2 automóveis ligeiros, foi feito apenas um convite para realmente para a aquisição dos 2 carros ligeiros. O que é que eu lhe posso dizer sobre isto? Está dentro da lei, está dentro da legalidade, nada mais lhe tenho a dizer sobre o assunto. Senhor Presidente, antes de mais, agradeço-lhe ter referido a existência de outras estradas que necessitam de intervenção. Como se costuma dizer, quem diz a verdade não merece castigo. Eu, de facto, não as questionei porque, como tive a oportunidade de enquadrar, a razão das minhas questões prendem-se única e exclusivamente com a maratona de bicicleta que eu fiz. E não para provar a quem quer que seja, designadamente ao candidato que o Partido Social Democrata apresentou à freguesia de Pindel dos Milagres, porque não tenho que provar o meu trabalho a ninguém. O facto de ele estar aqui, penso que o Sr. Presidente saberá que ele é uma presença habitual destas reuniões, portanto não tenho que lhe provar nada a ele nem a ninguém, porque o trabalho que esta oposição tem feito está à vista e, portanto, não precisa de ser pessoalizado nem direcionado para quem quer que seja. Agradeço-lhe também a explicação sobre a forma de construir saneamento, não sendo a minha área de formação, mas tenho noção de que, de facto, para se fazer saneamento tem que se abrir buracos. O que eu já não entendo é como é que buracos abertos há 4 ou 5 meses, como é o caso das obras de Carvalhais e de Pinho, demoram outro tanto a ser tapado. E peço-lhe imensa desculpa, mas a explicação que o Sr. Presidente me dá não colhe, porque, infelizmente, estamos num ano em que o senhor, melhor do que ninguém sabe, porque andou de mangueira na mão, são palavras suas, a apagar incêndios porque não choveu, e, portanto, chove apenas há 2 ou 3 dias e os buracos estiveram abertos durante julho, agosto, setembro, outubro, novembro, em que praticamente não choveu. Portanto, a explicação não tem nada a ver com chuva, nem tem nada a ver com geada, tem antes a ver com um atraso, supostamente atraso, que aconteceu por parte do empreiteiro. E supostamente, porque eu de facto não sei qual é o prazo de execução que foi dado para a realização destas obras, e a propósito disso aproveito a oportunidade para solicitar o favor de me ser remetido o contrato destas obras da freguesia de Carvalhais, para que de facto possa aferir se existe algum atraso ou não, e se existindo, se estão a ser aplicadas algumas penalidades ao empreiteiro. Precisamente pelos mesmos motivos, solicito também o contrato relativo à empreitada do saneamento de Pinho, para que possa também perceber se existe algum atraso e, se existindo, estão a ser aplicadas penalidades ao empreiteiro. Quanto ao grupo de trabalho de geotermia, Sr. Presidente, fico muito satisfeito que o Sr. Secretário de Estado o tenha designado como membro deste grupo de trabalho, é porque certamente terá visto em si um especialista na matéria. Desejo-lhe que o trabalho seja profícuo e que, acima de tudo, consiga contribuir para que a posição que as termas de São Pedro do Sul ocupam quanto à taxa de utilização da energia geotérmica possa sair da parte final do ranking, porque estamos em último lugar, e que a sua intervenção nesse grupo de trabalho consiga, de facto, fazer com que passemos para o primeiro lugar e que façamos uma utilização muito mais eficiente da energia geotérmica que temos disponível e que temos vindo a perder. Chamo-lhe, por fim, a atenção que a explicação que o Sr. Presidente me deu agora em relação à viatura Ford Transit adquirida à Gavis, das duas uma, ou a explicação que o senhor agora me deu está errada, conforme estava errada a que me deu a propósito das 2 viaturas na última reunião pública, ou então errado está o que consta no portal base.gov, porque na referência que eu há pouco dei para que me fossem enviados os documentos, o que consta é que foi convidada apenas uma única entidade e que foi a Gavis. Portanto, das duas uma, ou está o senhor enganado de novo, ou então é o que está no portal que está errado. Mas esclareceremos certamente esta dúvida com o envio dos documentos que eu solicitarei e numa próxima reunião eu voltarei a falar no assunto, seja para dizer que afinal foram convidadas mais do que uma entidade para além da Gavis, seja para dizer que afinal foi mesmo só a Gavis. Portanto, haverá aí um erro. Sr. Vereador, o que eu lhe queria dizer sobre isso, já lhe disse, o senhor é que parece que não percebeu. No que diz respeito às questões de carrinhas de 9 lugares, foram feitos 3 convites. Só a Gavis é que respondeu. Se foi a Gavis só a responder, logicamente teria que ser a única a ganhar. No que diz respeito à questão de 2 veículos, só houve realmente o convite a uma entidade. Já lhe tinha respondido sobre isso. Sobre isto, sobre este ponto de ordem do dia, mais alguma questão? Entrando no ponto 3, aprovação de data da reunião ordinária, dia 14 de dezembro. Algum dos senhores vereadores quer colocar alguma questão, algum ponto?
Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Resumo diário da Tesouraria do dia 20 de dezembro de 2017. Querem colocar alguma questão? Ponto 5. Assuntos para conhecimento e ratificação. Algum dos senhores vereadores quer colocar alguma questão? Sim. Faz favor. Em relação à atividade escotista, portanto, o que se pretende aqui é a ratificação. Eu vou votar contra a ratificação e gostava de ler os motivos que me levam a votar contra esta ratificação. Portanto, a ratificação pretendida neste ponto revela a displicência com que a Câmara Municipal de São Pedro Sul trata de muitos dos assuntos a que é chamada a decidir. Se não vejamos, a tribo de exploradores do Grupo 11 de Odivelas remeteu à Câmara Municipal um ofício em que efetua 3 pedidos, os 3 merecedores de anuência por parte deste órgão. Fê-lo no dia 8 de novembro de 2017, ou seja, há mais de um mês e meio, concretamente há 50 dias. Através da análise do sistema de gestão documental da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, constata-se que o processo esteve praticamente sem nenhum tipo de movimento desde o dia 15 de novembro e o dia 14 de dezembro de 2017, ou seja, desde o dia em que foi movimentado pela funcionária Cristina Maria Matos Martins e voltou a ser analisado pelo funcionário Fernando Rodrigues Teixeira. Tal sucede sem que se vislumbrem motivos para este ato temporal. Deste modo, e destinando-se o ato de ratificação a circunstâncias excepcionais ou aos casos em que, sendo urgentes, não seja possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal, não pode senão votar-se contra, sob pena de se transformar um ato de exceção num ato de gestão corrente, ditado por displicência ou falta de cuidado. Depois, continuando ainda neste ponto, quanto à parte do Conselho de Administração da Termalistur, gostava também de tecer e deixar algumas considerações para que ficassem registadas em ata. A apreciação deste ponto levanta questões de ordem formal e de ordem material que importa distinguir. Quanto às questões formais, como consta do sistema de gestão documental do município, pretende-se levar ao conhecimento da Câmara Municipal a nomeação do Conselho de Administração da Termalistur para o quadriênio 2018-2021. Para tanto, é junto à ata número 19 de 2017 da Assembleia Geral da Termalistur, a qual começa por referir que este órgão reuniu conforme a deliberação camarária número 422, 17 de 9 de novembro de 2017, ou seja, tendo como membros presentes o Presidente da Câmara Municipal, Vítor Manuel de Almeida Figueiredo, que preside, e pelos vereadores Pedro Miguel Moura Lourenço e Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho. No parágrafo seguinte, refere-se que a reunião em causa visava a eleição do Conselho de Administração para o quadriênio 2018-2021 e, mais à frente, dá-se nota que este órgão seria constituído, nos termos do disposto no artigo 7º, número 1 do Pacto Social, por Vítor Jorge Paiva Leal, como Presidente, Fernando Varanda Aide como vogal e Maria de Fátima Duarte Almeida Pinho como vogal. Posto isto, importa referir o teor da deliberação da Câmara Municipal 422/2017, 9 de novembro, e aferir os exatos poderes conferidos aos representantes deste órgão na Assembleia Geral da Termalistur. Ora, de acordo com esta deliberação, votada com 5 votos a favor dos senhores Presidentes da Câmara Municipal e vereadores Pedro Miguel Moura Lourenço, Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho, Francisco José de Matos e Nuno Filipe Miranda Henriques de Almeida, e 2 abstenções, dos vereadores Daniel David Gomes Martins e José Manuel da Silva Tavares, a Câmara Municipal deliberou aprovar a seguinte proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal de 25 de outubro. Nomeação de elementos da Câmara Municipal para a Assembleia Geral da Termalistur. Vítor de Almeida Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de São Pedro Sul, nos termos do artigo 16º do Pacto Social da Termalistur, Termas de São Pedro Sul, propõe à Câmara Municipal a nomeação para a Assembleia Geral da Termalistur, o signatário e os vereadores Dr. Pedro Miguel Moura Lourenço e Dra. Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho. Ora, em lado algum da deliberação da Câmara Municipal consta a atribuição de poderes de eleição do Conselho de Administração da Termalistur ao Presidente da Câmara Municipal e aos vereadores Pedro Miguel Lourenço e Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho. Pelo que, tendo-se operado esta designação, a mesma será ineficaz. Por outro lado,
Nos termos do disposto no número 1 do artigo 7º dos Estatutos da Termalistur, os membros a designar para o Conselho de Administração são eleitos em Assembleia Geral de entre pessoas com comprovadas idoneidade, capacidade e experiência de gestão, bem como sentido de interesse público. Ora, a ata trazida ao conhecimento da Câmara Municipal é totalmente omissa a estas referências, não tendo sido sequer junto a ela os currículos vitae dos designados, de onde se pudessem inferir as qualidades exigidas. Assim sendo, a designação efetuada e plasmada na ata de 14 de dezembro de 2017 da Termalistur viola o referido preceito dos Estatutos. Por fim, a mencionada ata não contém o resultado da votação conforme exigido pela alínea E do número 2 do artigo 63 do Código das Sociedades Comerciais. Tampouco se esta ocorreu por escrutínio secreto, como deveria ocorrer por força do disposto no número 2 do artigo 31 do Código de Procedimento Administrativo, pois que estava em causa a eleição de pessoas, bem como as respectivas qualidades, as ditas comprovadas idoneidade, capacidade e experiência de gestão, no sentido de interesse público. Ora, a ata em causa refere apenas que a Assembleia Geral deliberou, não explicitando se o fez por unanimidade, se com o voto de uns representantes e a abstenção do outro, por exemplo. Como refere Pinto Furtado, em deliberações dos sócios, comentário ao Código das Sociedades Comerciais, para as deliberações aprovadas por voto secreto, o sistema de ata sintética foi claro e expressamente rejeitado. O sócio que pretende impugnar a deliberação só terá meio de triunfar na respectiva ação judicial se tiver sido feita a consignação imposta no artigo 59, número 6 deste mesmo Código. De uma forma ainda mais clara, Eduardo Melo Lucas Coelho explica, na formação das deliberações sociais da Coimbra Editora, que para se saber se a proposta é aprovada ou recusada, há que proceder ao apuramento dos resultados da votação, ou seja, à contagem dos votos a favor e contra e à sua valoração entre os resultados e as prescrições legais e estatutárias relativas à maioria requerida para a deliberação em causa. Também isto não existe. Quanto às questões materiais, a deliberação plasmada na ata da Termalistur significa que são reconduzidos nos respectivos cargos 2/3 dos membros do Conselho de Administração para o quadriênio 2014-2017, concretamente Vítor Jorge Paiva Leal e Fernando Varanda Aire. Importa assim analisar os anteriores resultados obtidos pela gestão dos agora reconduzidos, daí se aferindo a capacidade e a experiência de gestão, bem como o sentido de interesse público que os estatutos exigem. Para este efeito, importa analisar o relatório elaborado pela Vítor Campos e José Pereira, Sociedade de Revisores Oficiais de Conta, no dia 18 de outubro de 2017 e que corresponde ao primeiro semestre de 2017, o último período de que os vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata têm conhecimento, e especificamente o seguinte: a Termalistur teve, no primeiro semestre de 2017, resultados líquidos negativos de 562.613 euros, ou seja, aumentou os prejuízos face ao primeiro semestre de 2016, que foram de 561.654 euros. Os serviços de balneoterapia do balneário Rainha Dona Amélia tiveram uma variação negativa de 63.886 euros, o que significa uma diminuição de 25,44%. Os serviços de bem-estar termal prestados no balneário Rainha Dona Amélia tiveram uma variação negativa de 14.104 euros, o que representa uma diminuição de 28,47%. O número de consultas médicas passou de 4.891 no primeiro semestre de 2016 para 4.761 no primeiro semestre de 2017, ou seja, verificou-se uma diminuição de 2,66%. Apesar destes resultados negativos, demonstrativos de uma quebra da procura, os membros do Conselho de Administração da Termalistur, agora reconduzidos, aumentaram os gastos com pessoal para 845.839 euros, o que se traduz num aumento de 100.488 euros relativamente ao primeiro semestre de 2016, ou seja, um aumento de 13,48%. Para além disso, e apesar da referida quebra de procura, os membros do Conselho de Administração da Termalistur, agora reconduzidos, aumentaram o número de trabalhadores de 186 para 201, ou seja, mais 15 trabalhadores, o que representa um acréscimo de 8,06%. O EBITDA
ou seja, os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, indicador que mede, portanto, a eficiência da empresa, apresenta um valor negativo de 186.620 euros no primeiro semestre de 2016, mas aumentou ainda mais no primeiro semestre de 2017, passando a ter um valor negativo de 230.130 euros, ou seja, piorou em 23,31%. Nas palavras do revisor oficial de contas que elaborou o dito relatório, a atividade da entidade continua a persistir na obtenção de um desempenho deficitário. De resto, convém não esquecer que, devido a esta prestação deficitária da Termalistur, o orçamento do município para 2018 prevê um aumento das transferências correntes em favor da empresa municipal de 25.000 euros, 2017, para 400.000 euros, 2018, o que significa um aumento de 1.500%. Para que dúvidas não restem sobre a prestação dos membros do Conselho de Administração da Termalistur agora reconduzidos, seguem dois quadros resumo com a evolução dos valores dos resultados líquidos e com os gastos com pessoal relativos aos primeiros semestres de 2014, 2015, 2016 e 2017. Quanto aos resultados líquidos do primeiro semestre, temos em 2014 um resultado líquido negativo de 354.345 euros e 97 cêntimos. Em 2015 temos um resultado negativo de 487.105 euros e 74 cêntimos. Em 2016 temos um resultado negativo de 561.000 euros e 561.653 euros e 82 cêntimos. E por fim, em 2017 temos um resultado negativo líquido de 562.613 euros. Ou seja, o resultado líquido em todos os primeiros semestres nos últimos 4 anos tem sido cada vez pior e tem aumentado. Quanto aos gastos com pessoal no primeiro semestre destes mesmos anos, temos em 2014 gastos de 670.406 euros e 98 cêntimos, em 2015 709.338 euros e 83 cêntimos, em 2016 745.351 euros e 78 cêntimos, em 2017 845.839 euros. Ou seja, também aqui os gastos com pessoal têm sucessivamente aumentado. Da análise destes quadros e apenas quanto a estes indicadores, conclui-se que no período compreendido entre o primeiro semestre de 2014 e o primeiro semestre de 2017, os membros do Conselho de Administração da Termalistur, agora reconduzidos, passaram de um resultado líquido negativo de 354.345 euros e 97 cêntimos para um resultado líquido negativo de 562.613 euros, ou seja, aumentaram o prejuízo em 208.267 euros, ou seja, um aumento de 58,78%. Aumentaram os custos de pessoal de 670.406 euros e 98 cêntimos para 845.839 euros, ou seja, um aumento de 26,17%. Salvo o devido respeito, por aqui se conclui pela absoluta e total falta de capacidade e experiência de gestão, bem como sentido de interesse público dos membros do Conselho de Administração da Termalistur. De resto, com resultados negativos que aumentaram de ano para ano, com a frequência termal a diminuir, não se entende como é possível reconduzir o Presidente do Conselho de Administração da Termalistur, o principal responsável por estes resultados negativos. Na verdade, as únicas explicações possíveis para a recondução do Presidente do Conselho de Administração da Termalistur são as que o próprio deu no mural do seu Facebook no dia 1 de outubro, ilustrando uma fotografia tirada conjuntamente com o Sr. Presidente da Câmara Municipal e com o Vice-Presidente da Câmara Municipal, relações familiares, relações de compadrio e relações de amizade. Passando a citar, primos, compadres e amigos, continuamos sempre juntos, e indica aqui o link com a informação respectiva. Portanto, por todos estes motivos, não pode senão manifestar-se a nossa posição contra a nomeação do Conselho de Administração. Muito bem. Ponto 6º. Proposta de alteração da hora de início das reuniões de Câmara Municipal para o mandato 2017-2021, porque entendi que realmente seria mais prático as reuniões começarem às 2 horas e não às 9h30, evitando que o Sr. Vereador tivesse vindo de véspera, o Sr. Vereador Daniel Martins, assim pode vir no próprio dia, chega a tempo a vir às reuniões, não tem necessidade de vir de véspera, e então
decidi alterar a reunião das 9h30 para as 2 horas. Posto isto... Sr. Presidente, se me permite, eu agradeço-lhe, de facto, o cuidado. Ainda assim, porventura, terei que vir de véspera na mesma, porque eu conduzo devagar para poupar o meu carro e, portanto, continuarei a vir de véspera, porque, para todos os efeitos, são 310 km que tenho que percorrer. Mas, de qualquer das formas, agradeço o cuidado na alteração da hora proposta. Muito bem, posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Voto contra. 2 votos contra. Aprovado por maioria. Ponto 7º. Pedido de autorização para a realização dos estágios de curso técnico de desenho gráfico nível 4 apresentado pela Talentos, Associação Nacional de Formadores e Técnicos de Formação. Há aqui uma empresa que pede para colocarmos aqui jovens a fazer estágio, não havendo qualquer pagamento para a Câmara Municipal de nenhum tipo. A proposta da Sra. Vereadora é de acolhermos 2 formandos. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8º. Pedido de prorrogação do prazo de contrato como data apresentado pela Mimos Cooperativa Agrícola de Serviços e Artes Valadares, CRL. A Mimos tinha um contrato como dato de 1 ano. Pede aqui para agora passe para 5 anos. Da nossa parte não vemos qualquer inconveniente. Alguém precisa de alguma explicação? Alguém vota contra? Sr. Manuel, fazes parte dos órgãos sociais? Não? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9º. Contratação de empréstimo a curto prazo no ano 2018, proposta de adjudicação. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação sobre este ponto? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10º. Contratação de empréstimo de médio e longo prazo, proposta de adjudicação. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma explicação? Alguém vota contra? Alguém Eu voto contra, Sr. Presidente, e gostava de ler os motivos. Sim. O José Manuel? Uma abstenção. Faz favor. Faz favor. A contratação era deliberada teve início num convite enviado pela Câmara Municipal de São Pedro do Sul a 6 instituições de crédito, em que terá sido solicitada a apresentação das melhores condições, em termos de taxa de juros, comissões e outros encargos para uma linha de financiamento, que, entre outras características, definia a seguinte: taxa de juros, 2 pontos, fixa para o prazo global definido. Embora o teor concreto do ofício não tenha sido levado ao conhecimento dos vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, não é feita nenhuma menção à admissão de propostas variantes, pelo que se pressupõe que estas não foram expressamente admitidas nos termos e para os efeitos previstos no artigo 59 do Código dos Contratos Públicos. Do exposto, parece ter resultado que a Câmara Municipal de São Pedro do Sul pretendeu apenas e tão só que os concorrentes submetessem propostas com taxas fixas, o que, aliás, se saúda, pois, como é público e notório, o momento bancário que se vive atualmente em Portugal e na Europa em geral é caracterizado por taxas com valores muito reduzidos, ou seja, trata-se de um momento indicado para a contratação com taxas fixas. Assim sendo, analisado o quadro resumo com as condições propostas pelas instituições bancárias convidadas, que consta do relatório de análise das propostas para a contratação de empréstimo de médio e longo prazo, constata-se que a única que respondeu conforme o convite endereçado foi a Caixa de Crédito de Lafões, se não, vejamos. A Caixa de Lafões apresenta uma taxa fixa de 1,72%. A Caixa Geral de Depósitos apresenta uma proposta de uma taxa fixa com base na taxa Mind Swap à data do contrato mais 1,5%. Ou seja, trata-se de uma taxa que não se consegue quantificar na presente data, na medida em que o seu valor base será o que estiver em vigor na data da celebração do contrato, acrescendo depois a esta 1,5%. Deste modo, a proposta apresentada por esta instituição de crédito não só não responde ao requisito definido no convite, a apresentação de uma taxa fixa, concreta, quantificada, como não permite a sua comparação com as de outras instituições de crédito, designadamente com a que a Caixa de Crédito de Lafões apresentou. Por estes motivos, esta proposta deveria ter sido excluída. O BPI apresenta 2 propostas classificadas no relatório do júri como BPI 1 e BPI 2, não nos sendo possível sequer distinguir qual é a proposta base e qual é a proposta variante, sendo certo, porém, que esta última não era sequer admitida pelo convite enviado. Tal facto seria o bastante para as propostas deste banco serem excluídas, mas ainda assim, por mero exercício académico,
impõe-se uma análise mais fina de cada bloco das propostas apresentadas por esta instituição bancária. BPI 1. A proposta apresentada em primeiro lugar refere-se a uma taxa indexada à Euribor a 6 ou 12 meses, mais 1,10%, ou seja, não se trata de uma taxa fixa, devendo por isso ser excluída. A taxa referida, em segundo lugar, é apresentada como uma taxa fixa com base na curva do IRS à data do desembolso, mais 1,1%. Ora, sendo a base desta taxa composta por um valor que é desconhecido na presente data, pois que este apenas será determinado por ocasião do desembolso do empréstimo, dir-se-á que esta proposta não só não responde ao requisito definido no convite, a apresentação de uma taxa fixa concreta, isto é, quantificada, como não permite a sua comparação com as de outras instituições de crédito, designadamente com a que a Caixa de Crédito de Lafões apresentou. Por estes motivos, esta proposta deveria ter sido excluída. BPI 2. A proposta apresentada em primeiro lugar refere-se a uma taxa indexada à Euribor 6 ou 12 meses, mais 1%, ou seja, não se trata de uma taxa fixa, devendo por isso ser excluída. A taxa referida em segundo lugar é apresentada como uma taxa fixa com base na curva de IRS à data de desembolso, mais 1%. Ora, sendo a base desta taxa composta por um valor que é desconhecido na presente data, pois que este apenas será determinado por ocasião do desembolso do empréstimo, dir-se-á que esta proposta não só não responde ao requisito definido no convite, a apresentação de uma taxa fixa concreta, isto é, quantificada, como não permite a sua comparação com as de outras instituições de crédito, designadamente com a que a Caixa de Crédito de Lafões apresentou. Por estes motivos, esta proposta deveria ter sido excluída. Por fim, o novo banco apresenta uma taxa variável indexada à Euribor a 3 meses, mais 3,5%, com indexante mínimo de 0%. Como consta da própria proposta, a taxa proposta é variável, o que seria suficiente para a proposta deste concorrente ser excluído. Não obstante o exposto, entendeu o júri a excluir as propostas do novo banco e as do BPI nas modalidades da taxa de juros variável, mantendo, contudo, o que refere como sendo modalidades de taxa fixa, o que não deveria ter ocorrido, posto que se tratam ambas de taxas de valor desconhecido, porque apenas serão determinadas no momento do desembolso do empréstimo. Em suma, as propostas da Caixa Geral de Depósitos, BPI 1, BPI 2 e Novo Banco deveriam ter sido excluídas. Na verdade, a adjudicação terá que ser necessariamente feita com base nas condições, melhores condições de taxa de juros, comissões e outros encargos, existentes à data em que se procede à análise das propostas, posto que é este o momento determinante para o efeito. Ora, como o próprio concorrente BPI confessa, a base de determinação da sua taxa é a que vigorar no momento do desembolso, ou seja, não é conhecida, o que impossibilita a aferição da taxa de mais baixa percentagem, conforme exigido no convite. Por outro lado, o próprio júri do concurso confessa que o exercício subjacente à comparação entre as diferentes propostas foi efetuado com base numa taxa indicativa de 1,49% à data de 30 de novembro de 2017. De resto, nem se entende como foi encontrada a suposta taxa indicativa, pois que, ainda que o não fosse, ainda assim o seu cálculo está efetuado de forma errada, na medida em que no dia indicado de cálculo para a referência, 30 de novembro de 2017, a interest rate swap era de 0,695%, de acordo com a página da Reuters, isto da FIX 2, o que, somado ao spread de 1%, totalizava 1,695% e não 1,490%, conforme consta do relatório do júri. Como se tudo quanto se expôs não fosse suficiente para decidir pela exclusão da proposta do BPI, que o júri classificou em primeiro lugar, a confirmação de que a proposta apresentada por esta instituição bancária não está sequer estabilizada é referida pelo próprio júri quando refere que este banco demonstrou disponibilidade para incluir no eventual contrato a celebrar um limite de taxa de juro a fixar correspondendo à taxa indicativa apresentada, 1,49%, acima do qual o contrato não produz efeitos. Ou seja, no limite, esta afirmação demonstraria que a taxa poderia variar até 1,49%. Logo, não se trataria, como imposto no convite remetido pela Câmara Municipal de São Pedro do Sul, de uma taxa fixa, devendo, portanto, ser excluída. Como tal, não se subscreve o entendimento do júri, votando-se contra.
Muito bem. Para quem não percebe o que está aqui em causa, a Câmara Municipal tinha 2 empréstimos, um referente à construção dos polos escolares, outros referentes à questão do PAL. Como sabem, nós estamos numa situação melhor do que estávamos no que diz respeito ao PAL. Na altura, a Câmara Municipal contraiu um empréstimo na ordem de cerca de 2,5 milhões de euros. Nós temos estado a cumprir com todas as exigências que este programa nos exigia e agora, quando estamos neste momento com condições para sair do PAL, nós apresentamos aqui uma proposta não para mais um empréstimo, mas para a junção de 2 empréstimos que já existiam, mas com taxa de juros muito mais benéfica para o município. Posso-vos dizer que esta taxa de juros que agora nos propõe vai reduzir a dívida, vai ter interesse para a Câmara Municipal na ordem de 80 mil euros, ou seja, a Câmara Municipal irá poupar 80 mil euros com a renegociação desta dívida. O que é que eu quero dizer com isto? Que isto não será mais um empréstimo, mas será a junção de 2 empréstimos com o mesmo prazo e no mesmo montante, iremos poupar 80 mil euros ao município de São Pedro do Sul e a todos os contribuintes de São Pedro do Sul. Posto à votação, já foi posto à votação, um voto contra e uma abstenção. Ponto 11º. Pedido de atribuição de tarifário social. Temos aqui uma munícipe a pedir a isenção da água. Nós temos concordado sempre com os parceiros técnicos. Este parecer técnico diz que concordar com realmente isentar extensível a todo o ano de 2018. O que acontece é que teremos que reformular a curto prazo o regulamento da ação social. Nós estamos a cobrar muito pouco em relação aos gastos que temos com a água e a proposta que eu faço é isentá-la para já sim, mas no sentido de quando houver alteração ao regulamento municipal, todas estas situações voltarem a ser revistas, porque não podemos continuar com largas dezenas ou centenas de pessoas a beneficiar de isenção de água e quando realmente só estamos a cobrar à volta de 30% dos gastos que temos com a água. De forma que a proposta será no sentido de isentá-la para já, mas com possibilidades de ser revisto a muito curto prazo. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 12º, pedido de redução do valor de fatura de abastecimento domiciliário de água. Um cidadão, a quando dos incêndios, apresentou logo no dia seguinte um requerimento a pedir para que lhe fosse feita a redução do valor da fatura da água. Após análise ao processo em causa, verificamos que o cidadão gastou mais 4 euros ou 4,25 euros de água e então, como entendo que é muito dinheiro, a proposta é assim isentá-lo até ao montante de 4,25 mais IVA em função dos gastos que teve para poupar a sua casa. Alguém vota contra? Em relação a isso e entendendo que, de forma resumida, entendendo e aceitando os motivos invocados, que me parecem razoáveis, ainda assim, não obstante o valor ser reduzido, ainda assim parece-me que seria mais justo se fosse feito um levantamento junto de todos os consumidores de água das zonas afetadas pelos incêndios que porventura a tenham utilizado para apagar os incêndios e operar-se uma redução do valor da fatura em toda a parte que excedesse o consumo médio dos últimos 12 meses. Ou seja, assim teríamos uma medida geral e abstrata. Caso contrário, se estivermos apenas a aprovar a solicitação deste cidadão, ainda que ela esteja justificada, mas estamos a discriminar todos os outros que podem eventualmente estar nas mesmas circunstâncias. E uma vez que depende da atuação da Câmara Municipal efetuar esse levantamento, e que é relativamente fácil, porque se trataria de fazer a contabilização dos gastos médios de todos os consumidores das áreas afetadas pelos incêndios e aplicá-la na exata medida para todos, uma vez que se trata de uma medida cega, ou seja, não tem em conta condições económicas, mas apenas a circunstância de ter sido utilizada água para apagar o incêndio. Portanto, a proposta que eu faria neste sentido era que este ponto fosse retirado e que fosse aplicada a todas as pessoas abrangidas pelas áreas dos incêndios e que assim beneficiavam de todas em igual medida.
O problema que se põe em causa, o problema que está aqui em causa são valores completamente residuais. Que, ao fim e ao cabo, a nível de trabalho administrativo, vai-nos causar uma trabalheira a nível administrativo, como se pode calcular. Depois não sabemos se realmente foi para se foi para acudir ao fogo, se foi para acudir ao fogo. Foram zonas que ficaram sem água, que foi Serrais e Valadares. Houve zonas que inclusive ficaram sem água, as pessoas já não tinham água. Mas esse era o meu ponto, como felizmente para nós as zonas não são muitas, eu não conheço o sistema de informação subjacente à faturação dos Eu aceitando a sua o que é que eu lhe posso dizer sobre que isto seja vendo a sua boa vontade no que diz respeito a esta proposta, não tenho nada contra, mas também para efeitos práticos são praticamente nenhuns ou residuais. E a nível administrativo causam-nos aí um horror de trabalho que depois, na aplicação prática, isto não vai dar nada. Eu fazia então outra proposta para tentar minimizar ou diminuir o trabalho administrativo, que era pedir ajuda aos presidentes de junta destas áreas, que eles porventura saberão com mais proximidade quais são as pessoas que podem ter utilizado água para este fim, e com base na lista nominativa que eles fizessem, nós faríamos essas contas, porque eu penso que os resultados podem ser exportados para Excel. Não, mas o problema é que houve situações em que a rede de água pública foi afetada ao ponto das pessoas nem poderem acudir não tinham água sequer para poder acudir, quer dizer, então essas ainda ficavam mais penalizadas, porque ficaram sem água, não puderam acudir às casas. Pois, eu só não quero estar a cometer uma discriminação contra os outros que podem estar aqui abrangidos e que, como diz, e eu também é a minha percepção, pelo menos tendo por base... São valores residuais, portanto não causa nenhum prejuízo. Quem quisesse pedir, aliás, isto é público, estas reuniões são públicas, toda a gente tem acesso às atas, toda a gente tem acesso às visualizações. Mas não vêm cá, nós sabemos, infelizmente, temos aqui uma pessoa do público só. É rádio. É rádio. O que é que diz? Pode-se fazer isso? Então não atender ninguém. Não, pode-se tirar o ponto à ordem do dia, até porque isto é daquelas coisas, uma pessoa vir aqui pedir, gastou mais para vir a São Pedro do Sul, pedir para lhe ser abatido a redução do valor da fatura de água por causa de 4 euros, que são valores ridículos. Exatamente, é verdade. Neste caso, foi sobre tudo. Mas fazer o quê? A média do Senhores vereadores, eu propunha retirar este ponto de ordem de trabalhos e estudar-se o assunto e ver até que ponto isto realmente tem lógica, quer dizer, tanto trabalho depois por tão pouco, depois uns têm, outros nem sequer tiveram possibilidade de ter água, que as redes foram danificadas. Retira-se do ponto de ordem de dia e depois o senhor vereador vai estudar melhor o assunto. 13º, etário intermunicipal São Pedro do Sul e Vouzela, automedição número 7. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Eu abstenho. 2 abstenções, aprovado por maioria. 14º, empreitada de valorização, conservação e reabilitação das termas romanas São Pedro do Sul, automedição número 4. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Eu abstenho. 2 abstenções. 15º, pedido de apoio para obras de manutenção na sede da Associação apresentado pela Associação Cultural e Recreativa de Pereira e Alta. A Associação de Pereira e Alta não tem tido subsídios nos últimos anos. Eles fizeram lá obras recentemente, estão aqui a pedir para que se lhes pague uma fatura de 652 euros. Alguém vota contra? Sr. Presidente, eu aí queria só chamar a atenção de uma coisa. Portanto, eu aqui registro com satisfação que até que enfim que temos um pedido de um apoio devidamente quantificado e pormenorizado. Portanto, era assim que deveriam vir todos, vem com um orçamento e assim percebe-se exatamente o que é que se está a ajudar e o que é que se está a pagar. Só fazer uma proposta, é que a senhora vereadora propõe na informação que faz que seja atribuído um subsídio de 650 euros. Eu propunha que fosse atribuído um subsídio de 652 euros e 67 cêntimos, já que se deram ao trabalho de apresentar um orçamento, como deve ser, que fosse atribuído na sua totalidade. Sim, senhora. Por isso, põe-se à consideração a atribuição de um subsídio para pagar a fatura na ordem de 652,67, ou seja, na totalidade da fatura. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Décimo sexto. Pedido de apoio financeiro apresentado pela Associação Sul Social. Ora bem, a Sul Social, recentemente, é uma IPSS do Conselho, aliás, como é
o Centro Social São Martinho das Moitas, o Centro Social Vila Maior, a Iarca, o Centro Social Valadares, Carvalhais, Misericórdia. É uma associação, é um IPSS como estas que eu acabei de mencionar. E o que acontece é que a Sul Social foi a IPSS, ou praticamente a única IPSS que nos últimos anos mais dinheiro levou do erário do município de São Pedro Sul. Posso-vos dizer que em 2013 teve um subsídio na ordem de 40 mil euros. Posto isto, e dado que ainda recentemente, tanto eu como a senhora vereadora, tivemos reuniões com o Dr. Telmo da Segurança Social no sentido de aumentar o número de utentes deste mesmo Centro Social, dado que o Centro Social o Sul Social fez um pedido relacionado com os apoios que realmente as IPSS podem ter quando realmente estão em situação de ruptura financeira, eu propunha, sim, Fundo de Socorro Social, propunha que realmente, e dado que esta IPSS já foi beneficiada nos últimos anos, ao contrário de outras, propunha que não fosse atribuído mais nenhum subsídio. Alguns dos senhores vereadores querem pronunciar sobre o mesmo? Sim, portanto, eu concordo com a conclusão, gostava, no entanto, de deixar aqui claro, e, portanto, votarei também contra o pedido, até por uma questão de igualdade com as outras IPSS todas que aqui referiu, porque, de facto, existem muitas IPSS no Conselho, sabemos bem que não é fácil gerir IPSS, até porque elas acabam por concorrer umas com as outras, às vezes até na mesma zona territorial, mas e aplicando um raciocínio semelhante àquele do consumo de água, por questões de igualdade, entende-se que de facto tem que haver um tratamento geral e abstrato. Portanto, até se propõe que, havendo disponibilidade de meios e de tempo para o efeito, que talvez não fosse mau a Câmara fazer um levantamento junto destas IPSS todas, para que pudesse ter com certeza um conhecimento da situação financeira de cada uma, para a partir dela atribuir ou não subsídios em função das suas necessidades e, como o Sr. Presidente referiu, de eventuais subsídios pagos no passado. Portanto, entende-se, para concluir, que de facto as IPSS merecem o apoio do município, porque é também uma função sua, mas com regras e em situações de igualdade perante as demais. Portanto, por esse motivo também votaremos contra. Posto à votação, alguém vota contra? Contra o pedido? 5. Por isso, foi votado contra com 5 votos. 17º, pedido de apoio financeiro apresentado pelo Grupo Recreativo, Cultural e Social de Sobral de Pinho. Há aqui um pedido para uma atividade que vão executar nos termos do seu plano de atividades. A senhora vereadora entende que se deve atribuir um valor de um subsídio de 150 euros condicionado à existência de fundos disponíveis. Algum dos senhores vereadores vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 18º, pedido de cedência de aquecedores apresentado pelas mordomas da Nossa Senhora da Conceição. A proposta é no sentido de cedermos aquecedores, devendo o gás ser da responsabilidade do requerente. Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu no ponto 17, desculpe que eu estava aqui à procura da declaração de voto, tinha a ideia que eu tinha feito, no ponto 17 eu voto contra. Portanto, pedi-lhe que fosse retificado, porque estava aqui à procura da... E voto contra porque não está suficientemente concretizado. Muito bem. A cedência era só por um dia. O quê? Os aquecedores. Não, era um subsídio. No ponto anterior ao subsídio. Para segurar o tempo. 150 euros. 18º. Então, estamos a falar na questão dos aquecedores pedidos pelas mordomas da Nossa Senhora da Conceição. A proposta, como disse, é cedê-los, mas a questão do gás será à conta de quem requer. Alguém vota contra? Mas foi só por um Alguém? dia. Sim. Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 19º, programa Férias a Brincar. Há aqui uma série de processos de pais a solicitarem isenções. A proposta é seguirmos o parecer técnico. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 20º, isenção de pagamento de transportes escolares. Temos então aqui uma proposta no sentido de todas as crianças e jovens com idade escolar obrigatória até aos 18 anos
poderem usufruir de transportes gratuitos dentro da área do nosso concelho. Alguém vota contra? Não, voto a favor, mas gostava de ler uma declaração que gostaria que ficasse a constar em ata. Portanto, pese embora a aprovação desta medida não tenha sido, como deveria, objeto de uma análise financeira prévia para que se medisse o impacto em termos orçamentais, vota-se favoravelmente na medida em que o programa com que o Partido Social Democrata se apresentou às eleições autárquicas de 2017 tinha previsto no eixo da educação a medida 107, cujo teor era o seguinte: transportes escolares gratuitos, disponibilizar o transporte escolar gratuito para os alunos que frequentam a escolaridade obrigatória até 12º ano. Muito bem. Posto à votação, alguém vota contra esta proposta? Alguém se abstém? Está aprovado a partir de 1 de janeiro os jovens poderem deslocar-se gratuitamente, todos os jovens em idade escolar, gratuitamente na área do nosso concelho. 21º, pedido de assistência de transporte do utente à Sol. Temos uma utente de Pindelos Milagres deficiente, que está aqui a pedir para poder ter transporte gratuito. Alguém? Sim. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Estava assim como concluída esta reunião do dia 28 de dezembro de 2017. Muito obrigado aos senhores vereadores, muito obrigado à comunicação social, ao público presente, pela vossa presença aqui hoje, e dava por fim então esta reunião.